Salmo 34. Tinham colocado errado aí, né? Eu imaginei esse detalhe. Salmo 34, versículo 20. Nós leremos apenas o versículo 20. Protege todos os meus ossos, nenhum deles será quebrado. Hoje eu quero meditar com os irmãos no seguinte título: Jesus, o Cordeiro Perfeito. Esse é mais um salmo atribuído a Davi. E sem dúvida, esse é um poema de ação de graças pelo livramento nas tribulações. Só essa frase e só a parte do salmo onde Davi trata sobre essa ação de graças já deveria destruir todos os argumentos daqueles que defendem a teologia da prosperidade. Porque Davi passou por tribulações. Se Davi passou por tribulações, nós também podemos passar. No título desse salmo nós encontramos a seguinte descrição: Salmo de Davi, quando ele se fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou e ele partiu. Esse título nos dá o momento que fez com que Davi produzisse esse poema. Está descrito em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10 a 15. Mas o título confunde Ax, rei de Gate, com Abimeleque, rei de Gerar. Essa contradição no título nos lembra que esses títulos foram colocados posteriormente. Eles não estavam, às vezes, nas composições poéticas originais. Eles têm o interesse de explicar o contexto do poema. Uma vez libertado de todas as suas dificuldades, o poeta convocou a comunidade a regozijar-se com ele, louvando o Senhor pelos livramentos. A nota-chave desse salmo é confiança em Deus. Meu falecido pastor dizia que quando a igreja conquistava alguma coisa para a comunidade, ela deveria se reunir e se regozijar. Ele gostava de fazer churrasco. Ele gostava de comemorar. Parece que nós perdemos muito isso, tanto como comunidade, como pessoas individuais. As bênçãos que nós ganhamos da parte de Deus, nós não compartilhamos com as pessoas. E ainda tem aqueles que dizem assim: é porque pode vir olho gordo. Nós não compartilhamos, nós não nos alegramos mais com as bênçãos que Deus dá para os nossos irmãos. Então Davi, ele escreve esse poema para comemorar o livramento que ele recebeu da parte de Deus. Mas há outra característica nesse salmo interessante. Esse salmo faz parte do grupo de salmos conhecido como salmos acrósticos. Eu tenho certeza que todos vocês aqui, pelo menos os mais velhos, pelo menos aqueles que nasceram na década de 80 por aí, já fizeram um acróstico. Todo mundo já fez um acróstico com o nome da sua mãe. Acróstico é quando você coloca uma palavra e cada letra daquela palavra forma ou uma outra palavra ou uma frase.
Todo mundo fez um acróstico já com o nome do crush. Thaís de talentosa, T de talentosa, A de amorosa, I de irresistível, S de santa. Todo mundo já fez um acróstico aqui. E esse salmo, ele entra nesse grupo de salmos acrósticos. A diferença dos salmos acrósticos é que, em sua grande maioria, talvez na sua totalidade, não havia a obrigação de começar o salmo com a letra, embora ele era feito como se fosse um acróstico, era um acróstico propriamente dito. Talvez eu chamaria de salmo alfabético e não acróstico, porque cada letra do alfabeto começa uma parte do salmo ou um versículo do salmo. Um exemplo disso é o Salmo 119, que nós temos ali, cada letra do alfabeto hebraico corresponde a 8 versículos. Isso era feito, dizem alguns estudiosos, para que fosse mais fácil memorizar os salmos. Hoje pela manhã eu dei o seguinte exemplo, todo mundo conhece essa música, A de B de baixinho, C de coração. Todo mundo lembra dessa música. E os salmos eram às vezes usados essa técnica para memorização do salmo. Era mais fácil. Outro ponto interessante nesse salmo é que esse salmo é dividido em 2 partes. A primeira parte, que vai do versículo 1 ao 10, convoca os homens a se unir ao salmista e darem graças a Deus. A segunda parte, que vai do versículo 11 ao versículo 22, provém instruções sobre como obter uma vida longa e feliz. Nessa segunda parte, há um versículo em especial, que foi o versículo que nós lemos, o versículo de número 20. E é ele que faz desse salmo um salmo messiânico. Nós precisamos lembrar que um salmo pode ser considerado messiânico se tiver ao menos um versículo que aponte para a pessoa de Jesus. Esse é o caso desse salmo. Ele tem apenas um versículo que aponta para Jesus. Para entendermos esse versículo 20, nós precisamos fazer uma correlação com outros versículos e com um assunto específico da Bíblia. Primeiro, quando o versículo diz: protege todos os meus ossos, nenhum deles será quebrado, nós podemos rapidamente aplicá-lo a Davi na situação quando ele se finge de louco perante o rei. Imagina-se que ele se bateu, imagina que ele rolou no chão, e de fato nenhum dos seus ossos foi quebrado. Porém, em João 19, que trata da crucificação, o evangelista registra, no versículo de número 33, que os soldados romanos decidiram quebrar as pernas dos condenados. Todos nós sabemos que Jesus estava sendo crucificado com 2 homens, um em cada lado, na direita e na esquerda. O texto nos conta que eles decidiram quebrar as pernas desses homens que estavam sendo crucificados, incluindo Jesus, mas quando chegaram para quebrar as pernas de Jesus, perceberam que ele havia já morrido. Então, em vez de quebrar as suas pernas, cravaram uma lança no lado do seu corpo. Quebrar as pernas, por incrível que pareça, era um ato de misericórdia na crucificação. Todos nós aqui temos em mente um formato de uma cruz, embora houvesse mais de um formato de cruz. Esse que nós temos em mente era o mais usado.
A crucificação não foi inventada pelos romanos, mas foi aperfeiçoada por eles. Eles fizeram uma plataforma onde os pés podiam ser pregados. Essa plataforma servia para prolongar o sofrimento de quem estava sendo crucificado. Porque o crucificado morria, na maioria das vezes, ele morria de asfixia. O corpo cedia, ele não conseguia respirar, então ele morria. Mas com aquela pequena tábua fazendo um suporte para os pés, o crucificado, mesmo que automaticamente, forçava o seu corpo e levantava o seu corpo e conseguia encher o pulmão de um pouco mais de ar. E isso demorava para que ele morresse. Quebrar as pernas era um ato de misericórdia, porque ao quebrar a perna daquele que estava sendo crucificado, ele não teria mais força para erguer o corpo, então ele morreria. João ainda completa a informação no versículo de número 36 do capítulo 19, onde estão registradas as seguintes palavras: estas coisas aconteceram para que se cumprisse as Escrituras, nenhum dos seus ossos será quebrado. Essa passagem de João, por si só, já nos provaria a messianidade desse versículo 20 do capítulo de Salmo número 34. Porém, eu julgo que essa informação, talvez nessa noite, não seja suficiente para nós ou provarmos a messianidade desse salmo, visto que talvez nem todos os ouvintes tenham o entendimento de que esse salmo fale de Jesus e que aponta para um outro evento. Então nós precisamos lembrar que ainda há mais uma chave para nós entendermos a messianidade desse versículo. O versículo do Salmo 34, versículo 20, somado a João 19, 33 a 36, estão intimamente ligados com a Páscoa judaica, onde nenhum osso do cordeiro deveria ser quebrado, como está registrado em Êxodo, capítulo 12, versículo 46. Talvez alguns não estejam familiarizados com a festa da Páscoa e o significado do sangue do cordeiro nas portas das casas dos israelitas. A Bíblia relata que, em Êxodo 12, que a última praga que o Senhor enviou contra os egípcios tratava da morte dos primogênitos. Mas para proteger os israelitas, o Senhor deu uma ordem: eles pegariam um cordeiro, eles matariam esse cordeiro, eles pegariam o sangue desse cordeiro, passariam nos umbrais das portas, nos batentes das portas de suas casas, eles se reuniriam ou com a sua família, e se a sua família fosse pequena, eles chamariam mais uma família para comerem daquele cordeiro. Então, Deus não mataria os seus primogênitos. E de fato, foi o que aconteceu. A Páscoa tornou-se um sinal de libertação para os israelitas e uma ordem de Deus para que ela fosse comemorada. O apóstolo Paulo também aplica a ideia da Páscoa no sacrifício de Jesus em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, quando ele chamou Jesus de nosso Cordeiro Pascual. Voltando os nossos olhos para João, é interessante perceber que essa ideia da Páscoa está inserida profundamente no escrito de João. Esse evangelho apresenta Cristo como o Cordeiro de Deus. Também em João, a Páscoa tem uma importância maior do que aquela que recebe em qualquer um dos evangelhos. Muitas das narrativas de João ocorrem durante as Páscoas. O Evangelho de João tem um início com João Batista declarando que Jesus era o Cordeiro de Deus. E termina e vai concluindo dizendo que Jesus, vendo que Jesus estava morto, não lhe quebraram as pernas, para que se cumprissem as Escrituras.
feitas essas correlações, apresentada a messianidade desse salmo, então nós podemos fazer aquela velha pergunta: o que aprendemos sobre Jesus nesse salmo? O que nós aprendemos sobre Jesus é a pergunta que devemos fazer. Mas essa noite eu quero acrescentar mais uma pergunta a essa: o que nós aprendemos sobre a nossa própria salvação nesse salmo, com esse versículo? Uma primeira lição que nós aprendemos é a seguinte: o sacrifício do Cordeiro perfeito é a prova que no plano da redenção nada acontece fora dos decretos de Deus. O sacrifício do Cordeiro perfeito é a prova que no plano da redenção nada acontece fora dos decretos de Deus. Ao escrever esse salmo, não podemos negar que talvez o salmista estivesse pensando nele mesmo, pensando na forma que Deus o livrou e que nenhum dos seus ossos foi quebrado. Ele talvez poderia estar pensando da seguinte maneira: eu não fui ferido tão gravemente quando me fingi de louco para fugir do rei. Na verdade, irmãos, dificilmente um israelita pensaria no Messias futuro como alguém que poderia sofrer. Eles esperavam um rei, um libertador, eles esperavam um homem de guerra, um general de guerra, eles esperavam um homem poderoso. Nunca eles pensariam num Messias sofredor. Tanto que o servo sofredor de Isaías 52 e 53, na cabeça dos judeus, dos israelitas, se tratava do povo e não do Messias. Por isso, a chance é mínima do salmista estar escrevendo pensando em Jesus. Mas como nós já vimos anteriormente, se nós juntarmos esse texto com outros e com a ideia do Cordeiro Pascual, nós perceberemos que de fato o texto fala de Jesus. Me causa admiração, irmãos, quando eu penso que o salmista não tinha a ideia que estava falando de Jesus, mas mesmo assim Deus estava guiando o salmista na confecção desse salmo. O que me assombra ainda mais é perceber que no plano da redenção nada acontece por acaso, tudo está dentro do decreto de Deus. Este fato pode ser observado quando nós olhamos para Êxodo e vemos a exigência de Deus sobre o Cordeiro Pascual ser apresentado sem nenhum defeito, sem nenhum osso quebrado. E quando nós analisamos que em Salmos o escritor registrou um versículo assim, que na crucificação de Jesus os ossos deles não seriam quebrados, nós conseguimos ver que tudo está dentro do decreto de Deus. Como eu disse anteriormente, era costume quebrar as pernas dos condenados, e de fato os dois homens que foram crucificados juntos com Jesus tiveram suas pernas quebradas, mas Jesus não. No decreto de Deus, havia a ordem de que Jesus morreria. Jesus não foi pego de surpresa. Jesus sabia que ele vinha para morrer. Jesus sabia que a sua missão aqui na terra, que a sua obra aqui na terra, que a sua vida terminaria com a cruz. Quando tentaram convencê-lo a fugir da cruz, ele disse: olha, para trás de mim, Satanás. Ele sabia que vinha para a cruz, e para a cruz ele veio. Embora a morte de Cristo estivesse dentro do decreto de Deus, havia mais um parâmetro dentro desse decreto: não pode quebrar as pernas do Messias. Ele é o Cordeiro Pascual. Que maravilha saber disso, irmãos. Não foi coincidência, foi decreto.
E quando nós olhamos para essa realidade, que nada acontece fora do decreto de Deus, no plano da redenção, isso deve acalmar o nosso coração. Isso deve dar paz ao nosso coração. Porque muitas vezes, irmãos, nós sofremos com aqueles que nós amamos e que não se convertem a Cristo por algum motivo ou outro. Mas saber que o decreto de Deus determina, protege e orienta toda a redenção, deve acalmar o nosso coração e nos dizer o seguinte: se esse ente querido está dentro do projeto de Deus, de redenção, está decretado por Deus, vai acontecer uma hora ou outra, tarde ou cedo ou tarde, isso vai acontecer. E aí, irmãos, nós não precisamos mais nos culpar. Porque nós muitas vezes, irmãos, nos culpamos, porque aqueles que nós amamos não se convertem. Nós nos culpamos, irmãos, porque nós pregamos o Evangelho para eles, e eles não aceitam. Nós nos culpamos, irmãos, e muitas vezes o próprio diabo nos acusa, dizendo da seguinte maneira: você é um cristão, mas você não alcança a sua própria família. Isso muitas vezes nos aflige. Mas quando nós entendemos, irmãos, que o plano da redenção está dentro do decreto de Deus, e aquilo que está dentro do decreto de Deus há de se concretizar, isso deve acalmar as nossas vidas. Isso não te alegra? Isso não te anima? Não traz paz ao seu coração? Irmãos, nós podemos ter a certeza que aquilo que Deus decretou em relação à nossa redenção será concretizado, e nada pode impedir esse decreto de Deus, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nada, nenhuma dureza de coração pode resistir ao decreto de Deus, pois como diz o profeta, o próprio Deus trocará o coração de pedra e colocará um coração de sangue, de carne. O próprio profeta diz ainda que o Senhor aspergirá a água e eles serão puros. Se estiver dentro do decreto de Deus, irmãos, vai acontecer, vai ser concretizado. É por isso que o apóstolo Paulo pode dizer com tanta certeza: eu tenho convicção de que aquele que começou a boa obra há de concluí-la até o dia do Senhor. O que me chama a atenção, irmãos, é que se o Pai cuidou de todos os detalhes, e olha como é interessante, como são interessantes esses detalhes. Nós temos Êxodo, onde Deus orienta que o cordeiro tinha que ser perfeito. Passam-se séculos, nós temos o salmista dizendo que nenhum osso seria quebrado. Nós temos mais séculos, então chegamos em João, e João diz: olha, não quebraram os ossos de Jesus. Mas há um detalhe importante em tudo isso. João, ele dá mais uma informação. Ele diz: para que se cumprisse a profecia. Se João parasse na informação que os ossos de Jesus não haviam sido quebrados, que as pernas não haviam sido quebradas, talvez nós ficaríamos na dúvida se Salmo 34 se aplica a Jesus. Mas João faz questão de deixar isso claro. Ele diz que para que se cumprisse as Escrituras, os ossos não foram quebrados. Perceba que Deus cuidou desses detalhes, século após século Ele está cuidando desses detalhes. Se Deus, irmãos, cuidou desses detalhes que são muito maiores, nós podemos também ter certeza que Ele cuidará de cada detalhe em relação à nossa salvação e à salvação daqueles que Ele deseja. Cada detalhe Ele vai cuidar. No tempo, Ele vai cuidar do tempo, Ele vai cuidar da maneira, Ele vai cuidar do instrumento, Ele vai cuidar, irmãos, de todas as coisas. Tudo isso está na mão de Deus, e nada foge da mão dEle em relação aos decretos. Ele cuidará de nós, irmãos, porque Ele decretou a nossa salvação. Ele providenciará tudo o que for necessário para que a nossa salvação seja assegurada. Se necessitamos de perseverança
podemos ter certeza que Ele nos fortalecerá nessa jornada passageira. Porque às vezes, irmãos, nós fraquejamos na jornada. Às vezes, irmãos, o nosso joelho treme. Às vezes nós cansamos. Às vezes, irmãos, nós desanimamos. Mas se nós precisamos perseverar, Deus vai nos fortalecer nessa jornada. Se nós, irmãos, precisamos de fé para continuar a caminhar, Deus nos fará caminhar de fé em fé e de glória em glória. Se nós precisamos de santificação, irmãos, Ele aplicará essa santificação ao nosso coração e por meio do Espírito Santo aspergirá água sobre as nossas vidas e seremos limpos. Ele providenciará tudo para que sejamos salvos. É por isso que o hino que nós cantamos, Castelo Forte, nos diz que nada é feito por nossas forças. A salvação, irmãos, não é obra da nossa força, não é obra do nosso mérito, não é aquilo que nós fazemos, é aquilo que Deus faz por nós. Uma grande tolice que pode existir é um cristão orgulhoso, soberbo, é a maior besteira que pode ter. Porque se nós se nós já somos alcançados pela graça, se nós já fomos alcançados pelo Evangelho de Cristo, foi porque Deus decretou isso, e se nós estamos em pé, foi porque Deus está nos fazendo ficar em pé. Não há lugar para orgulho no coração do cristão, porque tudo depende de Deus, e Deus está conduzindo todas as coisas. Mas há uma segunda verdade que nós podemos aprender sobre Jesus e sobre a nossa salvação nesse salmo. A segunda verdade é que somente o sacrifício do Cordeiro perfeito poderia ser aceito por Deus. Somente o sacrifício do Cordeiro perfeito poderia ser aceito por Deus. Já que Deus é todo poderoso, por que Ele simplesmente não salva todo mundo? Se Ele é todo poderoso, por que Ele não faz tudo isso logo acabar e nós vamos logo morar com Ele? E por que Ele não leva todo mundo logo para o céu? Por que Deus, em vez de exigir, ou em vez de colocar Cristo para morrer, por que Ele não exigiu de nós um alto sacrifício para a nossa salvação? Por que Jesus teve que morrer? Essas perguntas podem vir à mente daqueles que meditam sobre a obra da salvação. A primeira pergunta é: já que Deus é todo-poderoso, por que Ele simplesmente não salva todos? A resposta mais simples que eu poderia dar nessa noite é aquela que muitos não gostam de ouvir: porque Deus quis. Simples assim. Pastor, por que eu não fui abençoado por Deus? Porque Deus não quis. Pastor, por que Deus não faz isso comigo? Porque Ele não quer. Pastor, e por que Ele não muda as coisas assim? Porque Ele não tem interesse. Se Ele quisesse mudar, Ele mudava. Se Ele quisesse te dar, Ele te dava. Simples assim. Mas muitas vezes as pessoas não querem essa resposta. Aliás, parece-me que as perguntas relacionadas a Deus, todas as vezes que nós fazemos perguntas relacionadas a Deus, nós queremos respostas complexas. E às vezes as respostas são bem simples. Por que Ele não salva a todos? O primeiro ponto que devemos ressaltar é o fato que Deus é todo poderoso. Isso é uma verdade. Não salvar a todos não diminui o poder de Deus. Mas nós devemos lembrar que em seu sábio conselho, Deus decidiu que estabeleceria uma lei. E a lei dizia: o salário do pecado é a morte. Além disso, por que Deus não salva todos? Porque a santidade de Deus não permitiria que os homens pecadores coexistissem com Ele nos céus. O pecado e Deus no mesmo lugar não tem como. É por isso, irmãos, que
A vida pecaminosa é algo terrível, porque não tem como Deus viver no mesmo lugar onde o pecado está. É por isso que o profeta diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Nós temos que lembrar, irmãos, que nenhum atributo divino elimina o outro. As pessoas gostam de ressaltar o amor de Deus, mas elas se esquecem da justiça de Deus. As pessoas gostam de ressaltar que Deus é amor, mas elas se esquecem que Deus é um Deus justo e que cumpre a lei que Ele mesmo estabeleceu. As pessoas gostam de ressaltar que Deus é misericordioso, mas também elas se esquecem que Deus se ira. Nenhuma qualidade do ser divino, nenhum atributo do ser divino elimina o outro. Deus é onipotente, e isso não vai eliminar a justiça e a santidade dele. Tudo isso anda junto. Por que Deus não salva todo mundo? Porque a salvação é dele. O texto diz, o profeta Jonas diz: a Deus pertence a salvação. E João, em Apocalipse, diz o seguinte: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Melhor, João registra isso. A salvação pertence a Deus, e Ele dá a quem Ele deseja. Por que nem todos creem? Porque Deus não dá a fé salvífica para todos. Simples assim. Efésios capítulo 2. Por que Deus não salva a todos? Porque a salvação é dele, irmão, e Ele dá a quem quiser. E Ele continua sendo justo, e Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo misericordioso, e Ele continua sendo gracioso. E por mais que você não entenda isso, não vai mudar o fato que Ele continua sendo bom, justo, misericordioso e gracioso. Nós temos a tendência de limitarmos a Deus, ou de queremos colocar Deus no quadrado que nós achamos que Ele cabe. E quando nós não entendemos certos fatos, nós queremos rejeitar. Se nós não entendemos certos fatos sobre Deus, nós temos que nos reduzir a nossa insignificância e entender o seguinte: Deus, em algum momento, vai dar uma explicação para tudo isso, e se Ele não der essa explicação, Ele continua sendo Deus. A segunda e a terceira pergunta são: por que Deus não exigiu um alto sacrifício de cada ser humano que quer ser salvo? Primeiro de tudo, os homens não querem ser salvos. Os homens não querem ser salvos. Os homens não querem a salvação. Você já parou para pensar, irmãos, que muitas pessoas, no leito de morte, aceitam a Jesus? Você já parou para pensar que muitas dessas pessoas que estão aceitando a Jesus ali no leito de morte não serão salvas? Pelo simples fato, irmãos, que elas não estão se convertendo a Cristo, porque entenderam que Cristo é Senhor, é Salvador, porque entenderam que Cristo morreu na cruz do Calvário. Muitas vezes elas estão com medo do inferno e não com medo de Deus. Eu não estou dizendo aqui que todas as pessoas que se convertem no leito de morte não são salvas. Eu estou dizendo que muitas delas não são. Pelo simples fato que elas não reconhecem a Cristo como Senhor, elas reconhecem a existência do inferno. E reconhecer a existência do inferno não é suficiente para a salvação.
Sabe por quê, irmãos? Que Deus não exigiu o alto sacrifício de cada um daqueles que querem ser salvos. Primeiro, porque o homem não quer a salvação. Segundo, porque se nós nos oferecemos como sacrifício, Deus rejeitaria o nosso sacrifício. Porque o nosso sacrifício, nosso alto sacrifício seria imperfeito. O profeta chama as nossas boas ações, e aí nós podemos incluir o nosso alto sacrifício como trapo de imundícia. Se o profeta vivesse hoje, ele diria que a nossa boa ação, as nossas boas obras, o nosso alto sacrifício é um absorvente usado. Trapo de imundícia é isso. É nada. Se você se sacrificar hoje por Deus, o seu sacrifício é nada. É sacrifício tirado do esgoto. É sacrifício tirado da lama. Deus rejeitaria o seu sacrifício. Deus vomitaria o nosso sacrifício. Deus exigiu um sacrifício perfeito. E o nosso sacrifício seria imperfeito. Esse desejo de alto sacrifício é uma tentativa do homem se justificar perante Deus. Esse é um dos grandes problemas daqueles que rejeitam a doutrina da eleição condicional. Eles querem se justificar perante Deus. Porque eu criei, porque eu perseverei. É por esse motivo que Jesus teve que morrer. Só Ele é o único perfeito. Por isso o profeta disse que o salmista disse que nenhum dos seus ossos seria quebrado, porque ele precisava ser o cordeiro perfeito. Porque ele precisava ser apresentado perfeitamente para Deus. Somente um sacrifício perfeito poderia agradar um rei perfeito. E sabe por que Deus pode exigir um sacrifício perfeito? Porque Ele é Deus. Se nós que somos seres humanos caídos, falhos, exigimos das pessoas que nos cercam perfeição, esse é um dos grandes problemas dos casamentos. Exige do outro perfeição. A pessoa é boa nisso, menos isso aqui. Aí a gente joga tudo isso aqui que é bom, em troca do que é ruim. A esposa é boa nisso, mas ela é ruim nisso. Aí a gente valoriza o que ela é ruim. E tem gente que vai casar aqui breve. Já tem que aprender isso. Existe perfeição. Se nós que somos falhos exigimos perfeição dos outros, por que Deus não pode exigir perfeição? Ele pode, Ele é Deus. Não é o homem, irmãos, que estabelece as regras, é o próprio Deus. Não é o homem que diz como vai ser, não é o homem que diz o que vai oferecer, não é o homem que diz como ele vai oferecer, não é o homem que diz como deve adorar, não é o homem que diz como deve proceder, é Deus que diz todas essas coisas. Ele é que determina essas coisas. Mas o que alegra o meu coração nessa noite, irmãos, é que Deus exigiu um sacrifício perfeito. Deus exigiu algo inatingível. Eu e você não podemos atingir. Isso é inalcançável. Mas sabe o que alegra o meu coração? É que essas exigências de Deus são exigências válidas, são exigências verdadeiras, porque Ele é Deus e Ele pode fazer isso. E sabe o que ainda alegra mais o meu coração? É que apesar dessas exigências serem válidas e verdadeiras, serem em um alto nível e serem inatingíveis, Deus providenciou que essa exigência fosse
concretizada em Cristo Jesus. Ele exige, mas Ele oferece aquilo que Ele exige. Nessa manhã eu dei um exemplo sobre esse assunto da seguinte maneira: imagine que Deus, então, você tem uma dívida agora com Deus, e essa dívida é de $1 bilhão de dólares. Então Deus chama agora você para as conversas, e Ele diz o seguinte: você me deve $1 bilhão de dólares. Então você vai dizer o seguinte para Ele: mas Deus, isso é inatingível, eu não tenho como te pagar. Mesmo que eu trabalhasse a minha vida inteira, eu não ia alcançar $1 bilhão de dólares. Isso é inatingível. Então Deus ia falar o seguinte para você: eu sei, a dívida existe. Ela existe e ela tem que ser paga. O problema é que se você não paga a dívida, você vai morrer. Não tem outra coisa a fazer. Eu criei a lei, eu não posso quebrar a lei, porque se eu quebrar a lei eu não sou Deus. Se eu quebrar a lei eu deixo de ser santo. Se eu quebrar a lei eu quebro a minha justiça. Eu tenho que cumprir a lei. Então você vai dizer: mas eu não tenho como pagar. E de fato você não tem como pagar. Então Deus vai fazer o seguinte para você: tome aqui $1 bilhão de dólares para você me pagar. Agora você me paga o que você me deve. É Deus que oferece. É Deus, irmãos, que nos dá aquilo que nós devemos. É Ele que paga a dívida a dívida que nós temos com Ele. É o próprio Deus que paga a nossa dívida. Esse exemplo é simples para nós entendermos, irmãos, como as obras as nossas obras nunca vão nos salvar. Porque por mais que nós tenhamos boas obras, sempre nós estaremos devendo, sempre a conta não vai fechar, e sempre a lei vai ter que ser cumprida. O salário do pecado é a morte. É por isso, irmãos, que a obra da salvação deve glorificar a Deus e não os homens, porque a dívida é contra Deus, e Ele mesmo se responsabiliza em pagar a dívida com Ele mesmo. É por isso que somente o sacrifício do Cordeiro perfeito poderia ser aceito por Deus. Mas há um terceiro e último ponto que eu quero ressaltar nessa noite. No sacrifício do Cordeiro perfeito, nenhum homem toma a sua vida, mas Ele a entrega voluntariamente. No sacrifício do Cordeiro perfeito, nenhum homem toma a sua vida, mas Ele a entrega voluntariamente. Estar atento aos detalhes é importante. Ao transformar esse salmo em messiânico, João nos dá um detalhe importante. Como eu falei anteriormente, quebrar as pernas do condenado era uma maneira de apressar a sua morte. Porém, como também já observamos, isso não foi feito com Jesus. Mas um detalhe me chama a atenção. Na cruz, Jesus diz a seguinte expressão: Pai, a Ti entrego o meu espírito. Juntando essa informação de João com essa frase de Jesus, nós encontramos a resposta para a seguinte pergunta: quem matou Jesus? Alguns vão dizer que quem matou Jesus foram os judeus. Outros vão dizer que quem matou Jesus foram os romanos. Outros vão dizer que quem matou Jesus foram os nossos pecados. Mas a verdade, irmãos, é que ninguém matou a Jesus. Primeiro de tudo, porque Jesus é Deus. Ninguém pode tirar a vida de Deus. Se alguém pudesse tirar a vida de Jesus, então ele não seria plenamente Deus. Paulo diz em Gálatas o seguinte, Gálatas capítulo 1, versículo 3 e 4. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados. Hernandes Dias Lopes diz que isso é a maior prova de amor que Jesus poderia dar, se entregar. De fato, ninguém matou Jesus, ele se entregou, ele se auto-sacrificou em nosso favor. Que amor é esse, irmãos? Quantas vezes, irmãos, quando nós estamos
passando por momentos difíceis, nós oramos da seguinte maneira: Senhor, me prova o teu amor. Se tu me amas, ó Deus, me tira dessa situação. Se tu me amas, ó Deus, provas o teu amor por mim. E eu fico imaginando dos céus Deus caçoando de nossa oração, porque a maior prova de amor que pode existir é o alto sacrifício de Cristo em nosso favor. Essa é a maior prova que Deus nos ama e que Cristo nos ama, porque Cristo entregou a sua vida em nosso lugar. E nós não merecíamos isso. Se todos nós aqui, irmãos, a começar por mim, fôssemos para o inferno, Deus continuaria sendo justo, porque o salário do pecado é a morte. Se todos nós aqui fôssemos para o inferno, irmãos, Deus continuaria sendo bom, misericordioso, gracioso, maravilhoso, perfeito, benigno. Nada mudaria na presença de Deus, nada mudaria na pessoa de Deus, nada mudaria no ser de Deus. Mas Cristo se entrega. Isso nos faz lembrar que ninguém obrigou a Jesus a morrer, ninguém forçou a Jesus a fazer isso. Jesus não foi um Marte, Jesus, ele se entrega. Deus não coagiu a Jesus para que ele morresse em nosso lugar, ele se ofereceu, ele se colocou à disposição, ele se entregou em nosso lugar. Quando nós entendemos, irmãos, essas verdades, que envolvem o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito de Deus, e a sua obra em nosso favor, nós podemos ter a mesma confiança no salmista, quando ele termina o salmo dizendo o seguinte: o Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. Nós podemos ter essa convicção, porque o sacrifício perfeito de Deus nos garante a nossa redenção e garante a segurança de nossa salvação.